Beleza? Então, como é que vai todos vocês aí? Como é que vão, na verdade, né? Então, a gente vai reiniciar a definição, como é que a gente calcula e define a fórmula da substância, tá? Por que fica, por exemplo, H2O? H, que é o hidrogênio, 2 embaixo, que é a quantidade de átomos de hidrogênio, e o O, que representa o oxigênio. Então, como foi primeiramente feito isso? Hoje a gente sabe que tem um mecanismo bem mais prático para a gente fazer a montagem de algumas fórmulas, mas é interessante que a gente saiba como foi o processo de montagem. Então, partiu da fórmula percentual, depois chegando na fórmula mínima, até chegar na fórmula molecular. Então, existem passos para isso, como é que se calcula a fórmula percentual, como é que se calcula a fórmula mínima, como é que se calcula a fórmula molecular. Então, como qualquer tipo de procedimento matemático de resolução, a gente só aprende fazendo. Então, primeiro eu demonstro para vocês, vou demonstrar duas questões de como fazer essa definição de porcentagem, essa definição de fórmula mínima e a definição de fórmula molecular, certo? A partir do momento que a gente definir como é que é montado cada um deles, aí eu deixo o exercício para a turma e envio para vocês aí qual exercício é que vocês devem responder, que vocês já ficam bem orientados, e a partir daí vocês tentam responder durante a semana, mas tentem mesmo, certo? Tem que tentar responder, porque se não tentar, aí nossa ideia aqui de passar informação para você não fica legal, beleza? Ou então, demonstrando aqui o slide do ponto onde a gente parou, que foi de fórmula de substância, certo? De fórmula de substância, foi lá no finalzinho, a gente comentou a respeito de quais são as sequências para definir a fórmula de uma substância. Deixa eu só encontrar aqui. Beleza? Esse slide. Ou então, eu comentei assim, por exemplo, a fórmula percentual, certo? Como é que é feita a fórmula percentual? Então, você vai definir a porcentagem de cada tipo de elemento químico presente naquela substância, certo? Qual tipo de elemento químico está presente naquela substância? Deixa eu só abrir o arquivo que deu uma travada aqui. Qual é a porcentagem de cada? Então, por exemplo, você pega uma substância, a substância total tem, sei lá, 100 gramas, 20 gramas de um, 30 gramas do outro, 50 gramas do outro. Então, quanto isso daí vale em percentual? Seria exatamente esses valores que eu falei para vocês, tá? Porque eu peguei o valor de 100. Mas se não for 100, tá? Se não for 100 gramas da substância, o valor total, como é que eu devo proceder para poder definir essa porcentagem? O que a gente deve fazer, para definir isso é uma regra 3 simples, tá? Então você vai fazer uma regra 3 simples para poder identificar qual é a porcentagem de cada um deles. Aí, partindo daí, a segunda etapa, a fórmula percentual, eu acredito ser a mais simples que vocês vão ter para poder fazer. A que vai lhe dar mais trabalho é a fórmula mínima, certo? Por quê? Porque você tem que fazer a porcentagem primeiro, ou seja, tem que acertar a porcentagem. A partir do momento que você acerta o valor da porcentagem, aí você parte para a definição da utilização da massa atômica. Então, você vai pegar a porcentagem, tá? Você vai pegar a porcentagem, pegar a massa atômica e dividir cada porcentagem pela respectiva massa atômica. Aí, quando o aluno está resolvendo, geralmente ele para aí. Ele para exatamente nesse ponto em que ele encontra o valor de massa atômica. Tá? Fez a divisão, achou aquele resultado. Só que, para achar a fórmula mínima, não é aí que a gente vai parar, certo?
a gente vai parar, vai ter que pegar esse resultado, tá? Definir quais são os resultados que você obteve, pegar desse resultado e extrair o menor, certo? E extrair o menor. Quando você extrai o menor, aí você divide esse menor por todos os outros por esse valor que é menor. Beleza? Bom, eu vou passando aqui, tá travando pra caramba. Bom, então foram algumas informações que a gente foi passando, tá? A respeito da hipótese de Avogadro, tá? Que trata a partir, foi baseado na lei de Gay-Lussac, tá? E que dizia que os volumes da substância mantêm uma proporção de valores fixos inteiros, simples inteiros, sem valores decimais. A gente determinou as massas moleculares. Vamos ver se eu encontro aqui o slide, tá, gente? Pronto, beleza. Deixa eu ver se eu consigo agora chegar no ponto que eu quero. Beleza, é esse aqui, certo? Então, o que eu estava comentando com vocês agora. Demorou pra caramba, porque mais uma vez, está dando travamento aqui. Com 2 computadores ainda dá problema. Então, você tem lá a fórmula percentual. O que a gente vai fazer? Vai identificar a porcentagem de cada substância, de cada átomo presente na substância. Você vai utilizar uma regra de 3 simples para obter daquela massa como se fosse 100%. A fórmula mínima, você vai indicar a quantidade mínima de átomos. Cada valor é obtido a partir da razão entre a porcentagem pelas respectivas massas atômicas, sempre em seguida dividido pelo menor dos valores obtidos. Então, foi aquilo que eu falei. Você pega lá a percentual, então tem que acertar a letra A, tem que acertar a definição da fórmula da substância, se ela não vier pronta. Achou, identificou esse valor de fórmula de substância, da fórmula percentual, pega cada porcentagem, divide a massa atômica e você acha um resultado. Desse resultado, de todos eles, a gente enfileira para ficar mais organizado, pega o menor valor e divide todos. E aí esse valor resultado, ou esse resultado desses valores aí sim é que a gente vai definir que é a fórmula mínima. Tá? Cada valor indica o mínimo de átomo presente Bom, e para achar a fórmula molecular, a gente vai pegar essa fórmula mínima, tá? Que é um númerozinho que fica embaixo do símbolo, que indica qual é o mínimo valor de átomos presente na substância, e você vai definir um valor N. Agora, para achar esse valor N, você vai utilizar uma fórmula que é essa daqui. Você vai precisar da massa molecular da fórmula mínima, multiplicado por N, que deve ser igual à massa molecular da substância, que normalmente a questão vai trazer para você. Você não precisa calcular nada. Esse daqui já vem pronto. Certo? Bom, então, quando a gente olha assim, diz, minha nossa senhora, que confusão danada, eu não consegui entender. O professor está doido, mandando essas mensagens aí por vídeo, e a gente não vai entender nada. Certo? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar resolver, duas questões aqui, para que nessas duas questões a gente verifique se vocês conseguem fazer. Aí, o que seria interessante? Na medida que eu for explicando, vocês com caneta e papel aí, vai colocando os dados e resolvendo junto comigo, tá? Eu vou colocando os itens, vocês vão montando também, que é uma forma da gente aprender escrevendo, aprender fazendo, certo? Observando, você olha, daqui a pouco tem duas outras informações, você esquece o que eu falei. Então, você vai tentando fazer essa resolução junto com o vídeo, beleza? Bom, então a primeira questão que a gente vai analisar é essa daqui, certo? Diminuindo um pouco o vídeo aqui para a gente ver. A seguir, está demonstrada a reação de decomposição do gás etano. Então, eu coloquei o nome da substância, certo? Claro que na prova eu não vou colocar o nome da substância, que não vai ter interesse, o que vai ter interesse é o procedimento, porque cada substância dessa já tem uma fórmula montada, certo? Então, vou entregar só os valores, vocês vão identificando passo a passo até
a montagem total. Então, essa daqui é a reação. Você pega o gás etano, decompôs. Quando fez a reação de decomposição, que é uma substância composta liberando substância simples, liberou carbono e hidrogênio. Então, foram os dois tipos de componentes dessa substância. Ou seja, o gás etano tem como átomos presentes nele o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Agora, em quais proporções? Qual é a porcentagem de carbono, qual é a porcentagem de hidrogênio? Eu vou precisar saber qual era a massa de gás etano que tinha no começo e quais foram as massas obtidas de cada um deles. Então, por exemplo, peguei 10 gramas de gás etano. Peguei um valor simples, porque aqui a gente já está para ter uma ideia do percentual. Peguei 10 gramas do gás etano, fiz a decomposição. 8 gramas foi de carbono e 2 de hidrogênio. Aqui a gente já tem a noção de como seria, né? Se aqui eu não coloco um valor 10, fosse um valor 100, aqui seria um valor 80 e aqui seria um valor 20, porque mantém a proporção. Então seria 80% e 20%. Mas como as questões vão trazer valores 55, 60, 32, então o que, é que a gente não vai trazer só 2 elementos, vão trazer 3. Então eu vou explicar para vocês como seria esse procedimento para achar a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. Observe o seguinte, nas questões, quando eu pergunto a fórmula percentual ou centesimal, né, que é por cento, eu vou pedir também a fórmula mínima, mas observe só o que eu coloco já, os valores de massas atômicas. Massa atômica do C, que é o carbono, então a gente já está treinando simbologia, porque o próximo assunto de química vai ser notação química, e aí vocês vão precisar lembrar de alguns símbolos, aos poucos, né? Vocês não vão pegar os 112 símbolos que existem e memorizar tudo de uma vez. Mas a gente vai passando para vocês, com o passar do tempo, até o final do ano, pelo menos, cerca de metade deles você já tem noção, olha para o símbolo, já sabe, faz a correlação do elemento químico que ele representa. Então, carbono, 12, que é a massa atômica, a massa do átomo. Como foi obtida essa massa do átomo? Eu expliquei na aula passada, certo? No vídeo anterior está explicado. E o hidrogênio. Então, qual é a massa atômica do hidrogênio? 1, certo? Então, pronto, esses valores não mudam. Qualquer questão que tiver a necessidade de massa atômica de carbono vai ser 12 e massa atômica de hidrogênio vai ser 1. Nessa questão vai ser 12, na outra vai ser 14. Não. 12 em qualquer tipo de circunstância. Certo, gente? Porque é a massa do átomo de carbono e a massa do átomo de hidrogênio. Bom, aí eu peço na letra C a fórmula do gás etano, a fórmula molecular. Ela já pronta, não mínima, mas toda. E aí você tem a massa molecular, tá vendo aqui, é o NM, massa molecular do gás etano igual a 30. Então, esse dado daqui também não há necessidade de você procurar, certo? Esse dado aqui ele já vai estar inserido na questão. Então, vamos lá respondendo a letra A. O que a gente vai fazer aqui é responder a letra A. Bom, a equação química está aqui, gás etano, ela ficou desconfigurada, tá, gente? Mas é assim, ó. Gás etano 10, carbono. Deixa eu ver se eu consigo configurar. Carbono 10. Beleza. Então tá lá, gás etano 10, carbono 8 e hidrogênio 2. Certo? Vamos fazer o passo a passo. Ela já está lá montada, mas a gente vai fazendo o passo a passo. Está aqui, ó. Gás etano 10, carbono 8 e hidrogênio 2. Certo? 2 gramas. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, aí vocês seguem um padrãozinho. Coloca lá primeiro para carbono. Né? Então, de 10 gramas da substância, 10 gramas do total, você tem 8 gramas de carbono. Olha o aqui representando carbono. Então, se esse valor eu passar e equivaler a 100%, esse valor vai ser X mantendo a mesma proporção. Regra de 3 simples. Então, regra de 3 simples resolve muita coisa na vida matemática da gente. Certo? Essas questões, principalmente de química e física. Então, se de 10 são 8, de 100, X. O que, é que a gente vai fazer? Extremos e meios. 10 vezes X igual a 8 vezes 100. Então, está aqui, ó. 10 para X, 10 para 100, 8 para X. Então, fica 10 vezes X, 10X, 8 vezes 100, 800. X vai ser igual a 80%. Eu já fiz rapidão, tá, gente? Por quê? Porque eu vou dividir aqui, ó. X igual a 800 sobre 10. X vai ser igual a 800 sobre 10, 80. Então, dá 80%. Então, o percentual de carbono nessa fórmula
equivale a 80%. Certo? 80% dele. Não indica que ele tem mais átomos, tá, gente? Porque vai depender também da proporção da massa. Bom, eu fiz isso para carbono, o que é que eu tenho que fazer? Para hidrogênio. Certo? Então, aqui a outra formulazinha para hidrogênio. De 10 gramas de etano, quantos de hidrogênio tem? 2. Trago para cá. Se isso aqui equivale a 100%, então qual seria esse valor de hidrogênio em percentual? X. 10 está para 100, 2 está para X. Só para demonstrar como seria isso daqui em proporção. 10 vezes X, 2 vezes 100. Certo? 10x igual a 200. X vai ser igual a 20%. Esqueci de colocar o símbolo de porcentagem aqui. X vai ser igual a 20%. Então, qual é a fórmula percentual? A gente vai representar o seguinte. O símbolo de carbono é C. Tá? É C, é o símbolo de carbono. A gente coloca aqui o C. E embaixo dele, lá, menorzinho, a gente coloca 80%. O símbolo do hidrogênio é H. Coloca H do lado. E aí eu coloco 20%, porque eu vou seguir a ordem de distribuição aqui da fórmula. Certo? Para ficar lá montadinho e bem resumida. Então, aqui eu estou dizendo que a fórmula de gás etano tem 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Certo? Ah, professor, então vai ser sempre assim? Vocês vão... Não, vai ter que fazer a regra de 3 para poder definir esse percentual mais prático. Viu? A outra questão tem valores diferentes, então vai ficar mais visível essa necessidade. Bom, então a fórmula percentual está aqui. Aí eu vou responder a letra B. A letra B é para identificar a fórmula mínima. Só que para eu identificar a fórmula mínima, eu preciso saber da fórmula percentual. Então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão pegar aqui, ó. Carbono. Tá? Qual é o percentual de carbono que tem na fórmula? 80. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e dividir pela massa atômica dele. Qual é a massa atômica do hidrogênio? Do carbono? 12. Que vai ser igual a 6,6. Faz a continha lá, 80 dividido por 12. 6 vezes 12, 72, sobra 8. E aí vai dar uma dízima periódica. Vai dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, quando você pega o percentual de carbono, divide pela massa atômica dele e dá esse resultado. O que é que você vai fazer agora? Pegar a massa atômica o percentual de hidrogênio. Tá acelerado aqui, era para vir isso aqui primeiro. Vai pegar a massa, o percentual de hidrogênio, que é 20, tá? Tá aqui 20, divide pela massa atômica dele, que é 1, isso daqui vai dar 20. Conta bem difícil de fazer, tá, gente? 80 dividido por 12, 6,6. 20 dividido por 1, 20. Aí, desses dois valores, tá, gente? Eu coloquei aqui, mas não era para colocar agora. Tem lá 6,6, que foi de carbono, e 20 de hidrogênio, que foi o que eu disse lá atrás. Vocês vão pegar a massa atômica, desculpa, o percentual, dividir pela massa atômica dos resultados que vocês obtiverem. Quais foram os dois resultados que a gente obteve dessa divisão? 6,6 e 20. Certo? Esses foram os valores que a gente obteve. 6,6 e 20. Aí eu vou pegar desses dois valores o menor. Quem é o menor? 6,6. Certo? Bom, então se eu pego o valor 6,6, eu também divido esse daqui por 6,66. Certo? Que é o mesmo valor. Lembrando que aqui é uma dízima periódica. No primeiro é 6,66666. Aí eu peço para que vocês deixem duas casas decimais. Não cometam o erro que eu cometi aqui nessa resolução. Certo? Que coloquei só uma casa decimal. Coloquei duas, 6,66. Então, quando você divide 6,66 por 6,66, dá 1. E quando você divide 20 por 6,66, isso daqui vai dar aproximadamente 3. Por isso que a gente precisa de um maior número de casas decimais, para que você chegue mais próximo do valor real. Então, esses dois valores que resultou aqui, eles são os valores mínimos de cada átomo na fórmula. Certo? Então, faz a fórmula percentual. Com base nas porcentagens, pega cada porcentagem, divide pela massa atômica de cada um deles. O resultado que for menor, tá? Então 6,6 é menor, eu divido todos. Certo? Eu divido todos e aí vai dar 1 e 3. Resultado, fórmula C1H3, que é a fórmula mínima. Beleza? Então, C, que é o símbolo do carbono,
quantidade dele foi 1. H, que é o de hidrogênio, quantidade dele que foi 3. A gente passa a fazer a letra C, que é a resolução. O que é que eu preciso da letra C? Da massa molecular mínima. Então, para achar a massa molecular mínima, eu tenho que ter a fórmula dela, que é C1H1, desculpe, C1H3, como está aí no slide, que a gente obteve na letra B. Por isso que eu disse, se acertar a letra A, tem chance de acertar a letra B. Se errou a letra A, errou tudo. Então não vai acertar mais nada. Pode acertar até o procedimento que eu avaliaria se fosse uma prova presencial, mas aí a dificuldade de vocês vai ser exatamente essa, porque não tem uma prova presencial, vocês vão ter que fazer de forma mais segura e mais precisa. Então, C1H3, certo? Esse daqui é a fórmula mínima. Então, quantidade de carbono é 1, multiplico pela massa atômica dele, que é 12, e esse valor vai dar 12. Por quê? Porque eu tenho que achar a massa da molécula. Gente, para eu achar a massa da molécula, eu não teria que somar a massa de todos os átomos que tem na substância? Então, se tem um carbono, eu tenho que somar a massa dele. Se tivessem 2, eu somaria 2 vezes. Se tivessem 3, eu somaria 3 vezes. É o que vai acontecer aqui no caso do hidrogênio. O hidrogênio são 3. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pela massa atômica que ele tem, que é 1. Multiplicando a massa atômica dele por 1, aí você vai dar um total de 3. Beleza? Então, carbono, massa total dele da fórmula 12. Hidrogênio, massa total dele na fórmula 3. Porque cada hidrogênio tem massa 1, mas eu tenho 3, então eu tenho 3 vezes isso. Certo? Que vai dar 3 no total. Bom, para eu achar a massa molecular mínima, somo. 12 mais 3, 15. Então, eu tenho 15 de massa molecular mínima. Bom, achando esse valor de massa molecular mínima, eu agora vou achar o valor N. Ah, nossa senhora, vai dar uma confusão. Por isso que tem que pegar o livro e responder 2, 3 vezes o quanto possível. Teve dúvida, manda mensagem, eu tento explicar para vocês. Certo? Massa molecular que foi dado na questão. Não sei se vocês lembram, o enunciado disse. Determine a fórmula molecular do gás etano, sendo que o dado, massa molecular do etano igual a 30. Então, esse valor foi dado na questão, lá no início. Então, você tem que calcular a massa molecular, que é mínima, certo? A partir da fórmula mínima, quantidade de cada átomo multiplicado pela massa dele, quantidade de cada átomo multiplicado pela massa dele. E aí você dá um total de 15, certo? Bom, fez isso daí, massa total 30 e massa molecular mínima 15. Aí a gente acha o valor N. Certo? Lembra da formulazinha? Ah, professor, mas tem que lembrar da formulazinha para responder. Simples. Massa molecular mínima vezes N igual a massa molecular. Qual foi o valor da massa molecular mínima? 15. Substitui 15 vezes N igual massa molecular da substância total. Foi dado na questão. 30. N vai ser igual a 30 sobre 15, N vai ser igual a 2. Pronto, achei o valor N. Acabou a questão? Ainda não. Certo? Não acabou a questão. Porque eu preciso identificar que, para dar essa massa total, eu tenho que multiplicar cada índice. O que é um índice? Esse númerozinho que está aqui embaixo, por esse valor 2. Então, a gente faz assim. Ó. C1H3N. E aí eu vou pegar esse valor N, que é 2. Por que 2? Porque foi o valor que eu achei aqui, ó. Certo? 2. E multiplicar cada um deles. 2 vezes 1 e 2 vezes 3. Então, qual é a fórmula do gás etano? C2H6. Certo, gente? Então, isso daí é uma questão dividida em 3 etapas, em que você deve calcular a massa, a fórmula percentual, a porcentagem de cada elemento. Tem que achar a fórmula mínima, pegando a porcentagem, dividindo pela massa atômica respectiva, obtém um resultado. Pega o menor resultado desses valores, divide todos eles, e aí você acha o valor mínimo. Pega o valor mínimo, monta a formulazinha, e aí, para achar a fórmula molecular, calcula a massa molecular dessa fórmula mínima, dessa forma que eu fiz aqui para vocês, pode ser, quantidade de cada átomo pela massa atômica. Ah, professor, ainda que eu ache essa massa atômica, não sei se você lembra. Massa atômica do carbono foi dita na letra B, então, foi dito ali, não precisa dizer de novo. Você já tem essa informação guardada.
define a massa atômica dele e aí multiplica esse valor pela quantidade de átomos que foi encontrado na questão. 1 vezes 12, quantidade de hidrogênio, 3 vezes a massa dele, que é 1. Somo isso aqui tudo, por quê? Porque isso aqui é a massa, é a substância. Então, se é substância, tem que somar tudo. Soma a massa dos dois. Se tiverem 3 elementos, soma a massa dos 3. Tá? Uma questão que a gente vai fazer, a próxima questão, vai envolver 3 elementos químicos. E aí a gente vai ter que somar tudo. Soma tudo, deu o valor 15? Beleza. Esse é o valor da fórmula mínima, da massa mínima. Coloco na formulazinha massa molecular mínima vezes N igual a massa molecular. Esse valor, lembre que é o que a gente teve que encontrar, e esse valor de massa molecular é o que foi dado na questão, no item da questão da letra C. Aí é matemática agora básica, né? 30, vai lá para baixo, divide por 15, 30 por 15 dá 2. Pega esse valor N aqui, substitui por 2 e multiplica cada um deles. 2 vezes 1, 2 vezes 3, e a gente encontra a fórmula da substância, certo, gente? A fórmula molecular. Aí o que é que eu estou percebendo? Estou percebendo aqui que talvez não fique muito esclarecido porque foi uma questão só, certo, gente? Então, eu vou passar depois para vocês uma outra situação, uma sequência, e explico uma outra questão para que vocês retirem a dúvida, certo? Então, eu fecho a gravação aqui. Daqui a pouco, né, mais tarde, ou para um outro horário, a gente se encontra mais uma vez e aí eu explico tudo aquilo que for necessário. Beleza? Qualquer dúvida, lembre, mande para o grupo, tá, no grupo do WhatsApp, mande no particular, no privado, pode ser, para um número que eu disponho para as escolas, que aí eu faço a devoluta, certo? A devolutiva, explicando exatamente a dúvida que o aluno teve. Beleza? Valeu, tchau e até já. Valeu. Então, vocês lembrem, tá? Não deu para eu fazer a segunda questão. Então, o que é que eu vou fazer? Não vai dar para eu fazer o comentário do exercício. Então, eu vou, na próxima, quando a gente passar esse outro horário, certo, gente? Quando passar para esse outro horário, ao invés de eu comentar o exercício que eu passei semana passada, eu vou comentar essa questão. A gente planeja uma coisa, mas às vezes o tempo não dá. E depois eu faço um vídeo discutindo aquele exercício por inteiro, certo? E coloco para vocês também um link do vídeo respondendo o exercício da semana passada, comentando, não respondendo, tá? Porque responder é você que vai fazer. Eu vou comentar e com base no meu comentário você vai tentando responder cada uma das questões, beleza? Nosso tempo já está encerrando, por isso que eu fiz o encerramento da gravação. Quando retornar, lembre, eu vou mandar o link, assim que eu mandar o link para vocês, aí vocês já vão entrando na sala, né? Que sala? Essa sala de vídeo. Senão vocês vão correndo com o arco-íris achando que a aula vai ser lá. Então, vai entrar na sala e aí eu vou finalizar com aquela outra questão que eu disse que tinha para responder ainda hoje. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda pergunta pelo grupo que eu vou responder assim que for possível. Valeu, gente. Tá bom. Tchau. Até já, né?